Hoje, a nossa aula de hoje aqui, a gente vai falar sobre coleta de solos. Eu vou mostrar para vocês quais são, como tem que ser feita, a metodologia certa de ser feita para fazer uma coleta de solo certa, porque ela está diretamente relacionada a uma boa análise do solo, uma análise de solo confiável, que vai refletir depois na correta recomendação de calcário, na correta recomendação de adubo e, consequentemente, o sucesso da lavoura, né? Uma lavoura de sucesso bastante produtiva. Bom, qual que é o procedimento de coleta de solos então que a gente tem que fazer? A amostragem do solo então é a primeira e a principal etapa de um programa de avaliação de fertilidade do solo. E com base na análise química da amostra do solo, é que se realiza o que? A interpretação e que são definidas as doses dos corretivos. Né? Então, uma análise do solo bem feita, uma coleta de solo bem feita, vai refletir diretamente aqui nas doses corretas dos fertilizantes e dos corretivos que a gente vai introduzir nesse solo posteriormente. Vantagens da análise do solo. Qual que é as vantagens da gente fazer uma análise do solo? É um baixo custo operacional, tá? De toda a condução da lavoura, a análise do solo é o item mais barato que tem desde do início do manejo do solo até a colheita. A análise do solo é o custo mais barato que tem e ela é o que vai, vamos dizer assim, fazendo a análise do solo, a gente vai conseguir uma economia muito grande em corretivo e em adubos também, que a gente vai evitar jogar em excesso e desnecessariamente. Evita gastos desnecessários, como eu acabei de dizer, e perda de tempo também, porque às vezes você vai fazer a calagem, mas na hora que você faz a análise e faz a recomendação, você não precisa fazer a calagem. Então você vai economizar em calcário e vai economizar o tempo também que você teria gastando naquela operação, você vai economizar ele, podendo fazer uma outra operação. E maior rapidez do que na obtenção dos resultados. E a recomendação de calagem e adubação buscando o que? O maior aproveitamento e a produtividade da lavoura. Então a gente vai jogar um adubo para ele ser o máximo aproveitado e o calcário também no máximo aproveitamento do calcário. No laboratório, a gente não consegue minimizar ou corrigir os erros cometidos na amostragem do solo. Então, depois que a gente manda a amostra de solo para o laboratório, lá a gente não consegue corrigir erros que cometemos na amostragem. Por isso que ela tem que ser feita corretamente. E assim, uma amostragem inadequada do solo resulta em uma análise inexata, não confiável, né? E em uma interpretação e recomendação equivocada. Uma amostragem criteriosa requer a observação não só do sistema agropecuário em uso, mas também de princípios relacionados com a seleção da área para amostragem e com a coleta das amostras. Então, a amostragem criteriosa, a gente vê tudo isso daqui, ó. A gente vê o que está instalado ali e também o que? Os princípios relacionados com a seleção da área, onde que a gente vai fazer a amostragem, tá? E com a coleta das amostras também. Qual que é a melhor época para a amostragem do solo? A coleta das amostras, ela pode ser feita em qualquer época do ano, porém, para que se chegue ao laboratório e receba os resultados, a recomendação é o quê? Que elas sejam retiradas no mínimo 30 dias antes do corretivo e da adubação. Por que no mínimo 60 dias antes? Porque tem aquele período que a gente precisa para o corretivo para ele reagir. Tá? Então, 60 dias antes de eu introduzir a lavoura, eu já faço a minha coleta de amostra do solo, vejo meus resultados e já recomendo o meu calcário para daí a 60 dias, que é o tempo que
que o corretivo vai reagir no solo para mim entrar com o plantio. Tá? Pode-se também optar pela coleta no início da estação seca, para culturas que são anuais, e logo após a colheita para culturas que são perenes. Seleção da área da amostragem. Então, como que a gente seleciona onde que a gente vai tirar a nossa amostra de solo? Para que a amostra de solo seja representativa, a área amostrada ela deve ser o mais homogênea possível. Assim, a propriedade ou a área a ser amostrada, ela deve ser subdividida em glebas ou talhões homogêneos. Tá? Para culturas perenes, na amostragem de área com cultura perene, deve-se considerar o que? A estratificação e as variações da cultivar, da idade das plantas e das características do sistema de produção e principalmente a produtividade. Tá? Então aqui um exemplo de propriedade aqui, ó, com divisão de áreas para amostragem de solo. Então, ó, a gente tem nessa propriedade, eu tenho árvores antigas, árvores novas, eu tenho uma pastagem que é plana, eu tenho uma pastagem que é em declive e eu tenho duas culturas aqui, ó, uma cultura que foi adubada e uma cultura que não foi adubada. Então aqui, ó, em cada local desse aqui, eu tenho uma situação diferente. Então eu não posso considerar a minha amostragem de solo aqui para toda a propriedade. Não, eu tenho que dividir ela. Eu tenho que dividir ela em talhões aqui, ó. Então aqui um talhãozinho aqui, cultura adubada, um não adubada, um aqui de pastagem que está em declive, uma aqui que pastagem que está plana. Por que eu não posso considerar a pastagem plana e a pastagem em declive? Eu não posso considerar como a mesma pastagem. Por que você acha, seu Médier, que eu não posso considerar? Aqui é tudo pastagem mesmo. Porque a região mais acima geralmente desce as coisas. Eu esqueci como que fala. O teu raciocínio está certo. Matéria orgânica. Vai Isso, descer as matérias isso, o físicas. teu raciocínio está certo. Porque aqui, como aqui eu tenho plano, então o meu carregamento de partículas aqui vai ser pouco. Eu não vou ter um carregamento de partículas aqui. Eu vou ter uma área homogênea aqui, ó. Aqui já não. Como aqui é declive, então muitas das vezes o que acontece? A parte de solo que eu tenho aqui na parte de cima, ou matéria orgânica, como você mesmo disse, pode ser que ela seja carregada aqui para regiões mais baixas. Então aqui eu não tenho carregamento de partículas e aqui eu tenho. Então aqui eu tenho uma situação, aqui eu tenho uma situação totalmente diferente. Por isso que eu tenho que não posso considerar esse aqui no caso. Por isso que em áreas de declive, o que acontece? A gente geralmente toma a atitude o quê? Na parte de cima da propriedade, eu retiro uma amostra, no meio ali eu tenho uma outra amostra, e na parte lá embaixo, no declive da propriedade, eu vou tirar uma outra amostra. Eu vou ter 3 análises de solos diferentes. Por causa desse negócio do declive, a gente ter o carregamento de partículas. Então, e aqui? Ah, Pode falar. então, ao invés de fazer composta, faz ela simples. Ou tira um exemplo, 3, 4 pontos em cima e. Não, então, é isso daí. Eu vou tirar pontos diferentes, só que vão ser análises diferentes. Não vai ser a composta. Vão ser análises Entendi. simples, mas essas simples, elas vão, cada uma vai ter a sua análise de solo. Porque Entendi. pode ser que na parte superior da propriedade, que nem vamos pensar que seria dessa propriedade aqui, ó, aqui seria uma propriedade só, essa parte em declive. Aqui na parte superior, eu posso ter uma quantidade de nutrientes bem menor do que aqui na parte de baixo, porque tudo que estava aqui em cima escorreu aqui para baixo. Então aqui Tranquilo. talvez eu vou ter um acúmulo de nutrientes. Então se eu considerar tirar vários pontos aqui e fazer uma amostra só, pode ser que aqui em cima eu vou jogar pouco adubo e aqui embaixo eu vou estar jogando adubo a mais. Por isso que separar aqui, se fosse essa daqui uma área só, eu separaria aqui em glebas. Eu pegaria a gleba de cima, gleba do meio e gleba de baixo. Aqui eu tenho uma análise, outra análise e outra análise. 3 análises na mesma área.
Entendi. Porque aí eu trato a parte de cima de uma maneira diferente, a parte do meio de outra maneira e a parte de baixo de outra maneira. Aí o povo fala assim: ah, mas é um gasto de dinheiro. Cara, se tudo fosse caro igual a análise de solo, a análise de solo é barata. É um custo muito baixo. Então compensa você fazer. Aí depois que você fez uma vez, você viu que deu tudo igual os resultados? Ah, beleza, deu igual. Então posso pegar de vários pontos e homogeneizar uma amostra composta. Tranquilo, entendi. Então aqui, ó, como eu disse, é divisão de glebas. Olha aí como é que fica a divisão de glebas então. Aqui na gleba 1, vamos supor que isso aqui parece ser laranja ou limão. Então aqui eu tenho cultura perene, né? Aqui na gleba 2 eu tenho algumas culturas, parece vários canteirinhos, né? Parece ser uma horta. Então aqui eu vou tratar de outra maneira, vai ser outra análise de solo. Aqui eu tenho um pasto, vamos supor que aqui eu poderia ter um pasto aqui com braquiária brisanta. E aqui eu tenho um pasto com tifton, por exemplo. São duas situações diferentes, são dois cultivares diferentes. Então eu separo eles em glebas diferentes. Aqui eu vou ter uma análise do solo para essa gleba, uma análise do solo para essa gleba, uma para essa e uma para essa gleba. Cada gleba com sua análise de solo independente. Dentro delas, posso fazer pontos, distribuir pontos e tirar a amostra de vários lugares. Tiro a amostra de vários lugares, ponho tudo dentro de um balde, homogeneizo e dessa daí eu tiro uma amostra de solo, uma amostragem que eu vou mandar para o laboratório. Nem sempre o procedimento para coleta de solos deve seguir o tamanho da área, mas principalmente o histórico de cada gleba. Os limites de uma gleba de terra para a amostragem devem ser definidos pelas características históricas que determinam a sua homogeneidade. Então aqui, ó, quais são os equipamentos que a gente tem para coleta de solo? Eu posso ter o trado holandês, o trado de rosca, o trado calador e o trado de caneco. E também posso utilizar, no caso aí, o enxadão e cavadeira, quando necessário. Tá? E aqui também a famosa pá de corte. Tá? Eu, particularmente, eu gosto bastante do trado holandês. É um equipamento mais leve, fácil de trabalhar. O trado calador, eu recomendo ele mais para ser usado em plantio direto. Em plantio direto, eu acho o trado calador mais interessante para ser utilizado. E ele é muito bom no caso se você pegar uma área e você fazer diversos pontos naquela área. Então ele é bem interessante nessa situação, tanto ele quanto o trado de rosca, porque eles coletam pouco solo em cada amostragem que você faz. A quantidade de solo que ele coleta é pouca, então dá para você tirar vários pontos, né, naquela área ou naquela gleba. Então aqui, ó, os trados, né, de rosca, o calador e o holandês, que são os trados aí, os mais comuns que a gente tem. A pá de corte, que é, né, a pá reta, o enxadão, um balde limpo, sempre tomando cuidado aí, ó, pegar balde limpo, sempre que eu for fazer a amostragem, e um saquinho depois com identificado aí para a amostra. Quando a gente vai pôr a amostra dentro, identifica ela e manda para o laboratório. Os laboratórios de solo, geralmente eles fornecem os saquinhos para estar fazendo a amostragem. É só você passar no laboratório que você vai fazer a análise com ele depois, pedir para eles. Geralmente eles fornecem os saquinhos para fazer a coleta. Outros equipamentos que a gente tem, aí já são os equipamentos mais sofisticados, né? Que são já equipamentos elétricos, né? Que eles fazem sozinho, eles pegam, faz a coleta, você só vai no controlinho lá e só vai coletando o solo depois, né? Ele já faz tudo sozinho, né? A Unesp, quando eu fiz mestrado na Unesp, a gente tinha lá uma unidade que ficava engatada no trator e ela ia até no meio da propriedade, lá no meio das áreas, tudo, né? Que é trator, então conseguia ir passando por meio tudo
e fazia a coleta lá no meio da área mesmo, né? Chamava UMAS, que é Unidade Móvel de Amostragem de Solo. É um projeto que da Unesp, é o único da Unesp lá que tinha, que a gente desenvolveu lá na época do meu mestrado. E, e ela era que ela era todinha automatizada, essa UMAS. Que você chegava lá e você pegava e colocava: eu quero fazer uma amostragem de 0 até 10 centímetros de profundidade. Ela ia lá, ele ia, penetrava o trado até 10 centímetros de profundidade, parava, retirava, aí depois você só tinha o trabalho de ir lá, pegar o solo e depositar no balde para fazer a homogeneização depois. E cada ponto que você parava e mandava fazer a amostragem, ele marcava a coordenada geográfica daquele ponto, certinho, fazia tudo, era todinho automatizado. Você ia com o laptop lá em cima dela, do balcãozinho que ela tinha, ia fazendo tudo pelo computador. O único trabalho que você tinha era de homogeneizar a amostra depois para você tirar uma amostra composta, né? Homogeneizar todas as amostras simples. Na amostragem de solos para análise química, trabalha-se com amostras simples, né? E as amostras compostas, que a amostra simples é o volume de solo coletado em um ponto da gleba ou da propriedade, caso ela não seja dividida em glebas. E a amostra composta é a mistura homogênea de várias amostras simples coletadas na gleba ou na propriedade, caso não seja dividida em glebas. Um aspecto fundamental para a coleta de solos é a distribuição espacial simples na gleba, das amostras simples na gleba. As amostras simples elas devem ser uniformemente distribuídas por toda a gleba, o que é obtido realizando a coleta ao longo de um caminhamento em zigue-zague pela gleba. Ou seja, você vai andando em zigue-zague por aquela gleba, só que esse caminhamento ele tem que seguir um padrão. Ele não pode ser simplesmente você sair louco andando lá pro meio, lá assim, aí a hora que você vai ver, você nem sabe mais para onde você está andando, e você está tirando a amostra, já está tirando uma amostra do lado de uma outra que você já retirou. Não, por isso que ele tem que ser em zigue-zague, mas ele tem que seguir um padrão, né? E é importante que as amostras simples coletadas em uma gleba tenham o mesmo volume de solo. Então, sempre tomar cuidado para coletar sempre o mesmo volume de solo em cada amostra simples que você está fazendo. Não dá certo você, em uma amostra você coletar 50 gramas de solo e na outra amostra simples que você fazer, você tirar 200 gramas de solo. Não, aí na hora que você for fazer a homogeneidade lá, se você for juntar tudo numa amostra composta, você vai estar tirando muito mais solo de um lugar do que de outro. Aí você vai maquiar a sua análise de solo. Então aqui, ó, para culturas perenes, aquelas culturas que não saem lá da área, né, é a cultura que está lá permanentemente. Então, o ponto a ser coletado é aqui, ó, é perto onde faz o que? A sombra, onde a sombra da copa da árvore ela está projetada, você tem que fazer a coleta nesse local aqui, ó. E no caso aí, culturas que nem eucalipto, seringueira, laranja, limão, essas culturas, né, que ficam lá permanentemente na área, não tem um ciclo anual. Então o correto é que tira as amostras da onde? Da onde está a copa delas. Por quê? É aqui que fica a maior concentração das raízes da planta. Então, se você tem que saber o que? Como que tá os nutrientes próximos às raízes. Em culturas anuais, no caso aí que nem aqui, ó, essa que está no fundo aqui, ó, que belezinha aqui, ó, que beleza. Então, que nem essas culturas anuais, o que você tem que fazer, ó? Como essas culturas, o adubo ele é colocado ao lado da semente, que é quando a gente regula a semeadora, você regula a semeadora para o adubo ser colocado ao lado da semente, nunca junto da semente, né? Porque senão corre o risco de você cozinhar a semente, que a gente fala, né? Queimar a semente e ela não germinar. Então aqui, ó, você tem a linha do adubo ao lado das plantas, né? Você tem que tirar
a amostragem aonde? Na entrelinha. Na entrelinha é onde o lugar que a gente faz a amostragem, tá? Por quê? Porque se você pegar aqui na linha do adubo, você vai ter você pode pegar ali um grão de adubo que não dissolveu direito ainda. Aí você vai pegar e vai dar um solo extremamente fértil, cheio de nutrientes. Você vai estar maquiando a sua amostra. Não, você tem que pegar o lugar que seja mais fraco, né? Que não tenha adubo. E a profundidade? Como que eu tiro a profundidade então das amostras? Quais são as profundidades que eu tenho que tirar? Em preparo convencional, onde eu tenho aração seguida de gradagem ou subsolagem seguida de gradagem, eu tiro a minha amostra de solo, ela tem que ser feita de 0 até 20 centímetros de profundidade. Quando eu estou trabalhando com semeadura direta, geralmente fazemos o que? Uma amostra de 0 a 10 e uma amostra de 10 a 20 centímetros. Essa amostra de 10 a 20 centímetros não precisa ser feita a cada ciclo de plantio que você vai introduzir na área, tá? Essa amostra aqui ela pode ser feita uma vez por ano só. Essa daqui de 0 a 10 tem que ser feita a cada cultura que você vai introduzir na área, você tem que fazer. Que nem você tirou a soja, vai introduzir milho safrinha, você tem que fazer uma amostra de solo. Tirou o milho safrinha, vai introduzir a soja novamente, ou vai plantar uma cultura de rotação, uma crotolária, por exemplo, a crotolária. Você tem que pegar e tirar a amostra novamente. Tá? Em pastagens, tiramos a amostra aí de 0 a 10 centímetros, tá? Porque como são gramíneas, né, a raiz das gramíneas é mais rasa, então não é necessário tirar de uma profundidade tão grande. Porém, quando vamos fazer a reforma da pastagem, que a reforma da pastagem é feita de que maneira? A gente faz o que? Preparo convencional. Então, se é preparo convencional, 0 a 20 centímetros. Agora, se eu vou fazer somente uma adubação, que nem na época que muita gente agora, na hora que entrar as águas, vai fazer o que? Vai dar uma adubada no pasto, ou vai jogar um calcário para dar uma revigorada no pasto e tal. Então, se é só uma adubação de manutenção, retiramos a amostra aqui, ó, 0 a 10 centímetros. Amostragem em grade por ponto. Então, como que é essa amostragem em grade por ponto? Nessa técnica aqui, uma grade regular virtual, ela é gerada sobre um talhão, por meio de um sistema de informação geográfica, o SIG, tá? Dividindo o campo em polígonos regulares, que são quadrados ou hexágonos, por exemplo. E dentro de cada polígono desse, é gerado um ponto amostral. E esse pode ser localizado no centro ou aleatoriamente no seu interior. O que isso tudo quis dizer? É isso aqui, ó. Esse SIG, esse sistema de amostragem geográfica, o que ele faz? A gente pega a área aqui, ó. Aí ele divide essa área em diversos polígonos. Diversos quadradinhos. E dentro de cada polígono desse, ele gera o quê? Um ponto amostral. Olha lá. Um pontinho amostral. E dentro de cada pontinho desse aqui, você vai tirar uma amostra. Aí depois de todas essas amostras aqui tiradas, aí você vai pegar, homogeneizar tudo e tirar aí você gera uma amostra composta. E de outro modo aqui ele gerou no centro de cada polígono, de cada quadrado. Aqui não, ele gerou o que? Aleatoriamente. Aqui um está mais para o lado, um está mais para cá, o outro está mais para cá. Ele gerou aleatório. Então pode ser das duas formas. Essa aqui é a amostragem em grade por ponto. Amostragem em grade por célula. Para a amostragem em grade por célula, o campo é dividido em sub-áreas, não necessariamente regulares, denominadas células. Ao contrário da amostragem por ponto, nesse caso, as subamostras serão coletadas ao longo de toda a área de cada célula. Tá? Como é que é isso? Olha lá. Ele pega lá uma área, vamos supor aqui, né? Uma área,
e ele divide em células. Olha lá, divide essa área em células. E em cada célula dessa lá, ele vai em encaminhamento por zigue-zague. E cada lugarzinho, cada pontinho azul desse é gerado o quê? É onde você vai pegar uma amostragem simples. Tá? É mais ou menos o mesmo esquema daquele do outro jeito lá. Só que aqui ele divide em célula, ao invés de fazer aquele monte de quadradinho. E aqui, ó, já aqui uma dica, fica a dica aí, ó. Tem um aplicativo gratuito. Esse aplicativo aqui é gratuito, ó. Ele chama Amostra de Solo, esse aplicativo. O que ele faz, ó? Esse aqui é print do meu celular mesmo, é print screen do meu celular. Aqui, ó, é a usina onde eu trabalho, aqui, ó, toda a área agrícola da usina. Aí tem esse talhão, tinha esse talhão aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei, você pega e gera lá um mapa e manda, você começa lá, ó, você fala para definir, você define uma área, aí você vem aqui e circula essa área, vai com os dedos mesmo, você vai mexendo, vai arrastando até ele dar, até ficar certinho na área, tá? Aí ele me dá lá o perímetro e a área, quanto que tem em hectares dessa área que você selecionou. Beleza. Aí você fez a área, tudo. Aí você pegou e clica aqui, ó, em definir pontos de amostra. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha lá, ele vai gerar os pontos para você fazer as coletas. Tá? Aí quando você clica aqui depois em iniciar a amostra, ele vai traçar uma rota para você de GPS para você ir até o primeiro ponto da coleta. Você vai indo, aí você vai andando, se você tiver a pé, né? Você vai andando, vamos supor que esse aqui é o primeiro ponto e você está aqui nessa ponta aqui, ó. Aí você põe iniciar. Aí ele vai te dar uma rota para você ir até aqui. Aí você vai andando até chegar nesse ponto. Chegou aqui, coleta. Aí você vai, aí ele vai estar aqui próximo. Aí você aperta próximo, aí ele vai te levar para o próximo ponto. Aí você vai andando até o próximo ponto. Chegou aqui, vai dar lá que você vai dar que você está em cima do ponto. Você pega e faz a coleta. E assim você vai indo e coletando todos os pontos que tiver. Esses pontinhos aqui, ó, dá pra você pegar e ir arrastando. Ir arrastando eles assim, talvez que nem se você quiser pegar isso aqui e levar um pouco mais pra cima. Se você levar um pouco mais pra cima, vai aparecer mais uns pontinhos aqui, ó. Vai aparecer mais uns pontinhos, vai aumentar a quantidade de amostra que você vai fazer na área. Só que aí vai sumir esse aqui, que aí esse aqui vai sair para fora. Esse aplicativo aqui é bem legal para quem assim, tem uma propriedade grande e precisa fazer a amostragem, tudo. É bem legal, porque quando você mapeia a área, né, e faz a coleta dos pontos, fica registrado onde você coletou aqueles pontos. E aí na próxima vez que você for fazer novamente a coleta de solo, a amostragem de solo, você já faz de um jeito para não coincidirem os pontos. Você pegar pontos diferentes do que você usou na sua primeira amostragem. É bem legal esse aplicativo. E é bom que é de grátis. Para áreas novas, principalmente quando se pretende implantar culturas perenes, recomenda-se coletar as amostras simples nas camadas de 0 a 20, depois de 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. A amostragem de camadas mais profundas permitirá o que? Avaliar a necessidade da correção de impedimentos químicos ao desenvolvimento radicular, tais como elevada acidez, elevados teores de alumínio e baixos teores de cálcio, em camadas o que? Mais profundas. Porque aí se você tiver problemas aí de deficiência em cálcio e teores de alumínio nas camadas aí de 20 a 40, 40 a 60, aí você já vai necessidade de recomendação de gesso, de fazer uma gessagem agrícola, né? Porque aí você vai fazer o que? Quando você corrigir a acidez na camada de 0 a 20 e junto com isso você aplicar o gesso agrícola, você vai levar o corretivo para as camadas mais profundas e também levar o cálcio para as camadas mais profundas também. Porque como trata-se de culturas perenes, né? Cadê aqui? Culturas perenes aqui, ó. Então as culturas perenes, o sistema radicular vai até as camadas de 40 a 60 centímetros. Por isso
a necessidade de amostragem em camadas mais profundas. No ponto de coleta das amostras simples, a superfície do solo ela deve ser limpa, removendo os restos vegetais, sem, contudo, remover a camada superficial do solo. Que quer dizer, então, você vai fazer a amostragem de solo em uma pastagem. Então, o que você tem que fazer? No lugar que você vai fazer a amostragem, sei lá, com uma enxada, né, alguma coisa assim, e limpar as gramíneas que estão ali na superfície. Limpar até o solo ficar nu. Porém, tomar cuidado para quê? Para não remover a camada superficial ali. Porque tem uns caras que é mais valente, né, que é mais bruto assim, os caras chegam lá e carca a enxada lá e já arranca ali 5 centímetros de terra já. Você já vai estar zoando com a tua amostra de solo. Então tem que limpar a superfície ali com cuidado, tirar os restos vegetais ali, tirar a grama que tenha por cima ali, porém sem remover a camada superficial. Evitar cupinzeiros ou formigueiros, locais de deposição de corretivos e local de queimadas de restos culturais, tá? E também o que? Local de deposição que? De fezes e saleiros, ou seja, onde tem um montinho de bosta de vaca. Olha lá, ó. Então evitar, ó, porque ó, olha lá, ó, cupinzeiro. Evitar o cupinzeiro por quê? Porque as formigas e os cupins trazem a terra de camadas mais profundas para cima. Então, se você fazer uma amostragem aqui, você vai estar fazendo a amostragem do solo que está lá na subsuperfície, não da camada superficial do solo. Local onde é pátio de colocar calcário, onde você amontoou calcário, porque aqui vai dar muita diferença, o solo aqui vai estar extremamente com pH extremamente alto, então vai maquiar a sua amostra também. Tem que pegar longe daqui. Também caiu um ponto para você fazer a amostragem de solo em cima do monte de cocô de vaca. Pelo amor de Deus, né? Pega e sai fora daqui, né? Porque aqui vai dar matéria orgânica, 5% de matéria orgânica no seu solo. E daí você não vai precisar nem fazer adubação. Na hora que você fazer a interpretação da análise, não vai precisar nem adubar. Não, né? Pega longe daqui, né? Pega a amostragem em outro lugar. E aqui também, em local de queimada, porque vai alterar tudo a microbiota, o pH do solo aqui vai alterar, vai virar um sarceiro, vai ter deposição de cinzas, então já fica um negócio totalmente diferente. Então evitar também locais de queimada para você fazer a coleta de solos. Após a coleta das amostras simples, misturar o solo coletado, né, com as mãos ou com qualquer outro instrumento ali, e separar o equivalente a 400 gramas de solo e colocar em um saco plástico, lacrando bem e enviar para o laboratório aí da sua escolha. Com que frequência que eu tenho que amostrar o solo? A frequência da amostragem depende do manejo que você está usando na propriedade e principalmente da intensidade da adubação que você aplica. Tá? Se são dosagens mais altas, dosagens mais baixas, então tudo isso vai influenciar na frequência de aplicação. Em glebas manejadas com rotação de culturas, com maiores doses de adubação, ou com ou sem irrigação, recomenda-se a amostragem uma vez por ano. Tá? Para culturas perene, a partir da fase produtiva, recomenda-se já a amostragem anual também. Aqui, fala aqui, é amostragem anual. Eu já acho assim que, se possível, fazer aí antes das culturas principais que você conduz naquela propriedade, no caso de culturas anuais. Antes do milho você faz uma amostragem, vai plantar a soja, antes da soja você faz uma amostragem. Então antes das suas culturas comerciais, eu acredito que seja interessante a gente fazer uma amostragem de solo, sim. Se você começar a ver que as duas amostragens que você faz antes das culturas comerciais serem parecidas, não terem muita diferença, então pode ser feita só uma vez por ano, uma amostragem anual. E era isso daí, gente. Eu agradeço aí a todos que estão aí assistindo, né?
qualquer dúvida, estamos aí à disposição para serem esclarecidas.